Ciro Gomes resolveu meter o louco ontem, hein? Foi pra cima do Lula, quebrou o pau com a Dilma, tretou com meio mundo na rede social e é sobre isso que a gente fala no vídeo de hoje. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, quinta-feira, dia 14, sim, dia 14 de outubro de 2021. Começa dando aquele toque. Inscreva-se aqui no canal, ative as notificações, sininho na vida, porque aqui é vídeo novo todo dia tem vídeo novo aqui, meu filho. Não vacile! Inscreva-se no canal, notificações na fita e vamos seguir o bonde do astral certo. Vamos lá. Tô vendo várias análises aí. Estou vendo nas redes sociais uma repercussão muito pesada da treta ontem que Ciro capitaneou com Dilma, né? Porque o Lula não entrou na treta, mas a Dilma entrou e o pau foi pesado. Deixe-me. Eu discordo, não é que eu discordo, assim, é porque a maioria das pessoas faz uma análise calcada na sua militância, nas coisas que acredita. E é tudo legítimo, é tudo do jogo. Só que eu sempre gosto de deixar limpo aqui para você que, embora sim eu tenha a minha perspectiva ideológica, sempre a coloco aqui, eu sou um conservador de esquerda, eu penso o mundo pela social-democracia, é ali que eu vejo a saída mais apropriada para os graves problemas sociais e econômicos que o Brasil se encontra, é a solução que eu vejo num conservadorismo de esquerda, passando pela social-democracia, é o meu posicionamento, é a minha visão ideológica de mundo. E trabalho nisso numa franqueza gigante desde que comecei no jornalismo, mas eu não tenho partidos e candidatos, eu tenho posições e eu tenho oposições a isso que eu considero o caminho virtuoso para o país, certo? E o que eu estou vendo é uma análise muito calcada numa orientação ideológica perante o que aconteceu ontem entre Ciro Gomes e Dilma Rousseff. Deixe-me contextualizar para você o que aconteceu. Ontem, o Ciro Gomes deu uma entrevista ao podcast Estadão Notícias, do Jornal Estado de São Paulo. Alguns trechos desse papo foram replicados no portal do Estado de São Paulo, mas é bom você ouvir o podcast. É bom que você ouça ali para compreender o que o Ciro Gomes falou. E a parte mais polêmica é que Ciro Gomes afirma em dado momento que Lula conspirou pelo impeachment de Dilma Rousseff. Essa é a informação. Agora eu vou entrar com a minha análise, depois eu volto e eu vou destacando o que é informação, o que é análise. É inegável que Lula gostaria de ser candidato do Partido dos Trabalhadores na eleição de 2014. Lula colocou Marta Suplicy, é bom a gente lembrar essas coisas. Lula colocou Marta Suplicy para verbalizar isso. Marta Suplicy tretou com Dilma Rousseff. Marta Suplicy havia sido ministra de Dilma Rousseff, ministra da Cultura. Ela treta com a Dilma. Essa treta chega a tal ponto que ela sai do PT por conta de uma orientação do Lula. A Marta Suplicy sai do Partido dos Trabalhadores, vota pelo impeachment da Dilma e depois, hoje, ela se reaproxima ao Lula. Hoje ela está próxima novamente, porque na verdade o momento mudou, né, gente? O governo Bolsonaro, certas animosidades ideológicas, elas ficam menores porque tem um problema tão maior adiante, que é o Jair Bolsonaro, que a coisa ganha outro tipo de escala, compreende? Nesse cenário, eu acho, falando, é minha opinião, né? Eu acho um exagero afirmar que Lula conspirou pelo impeachment. Até porque ele foi para Brasília articular. Ele não virou ministro de Dilma por causa de Sérgio Moro, que divulgou trechos e o Gilmar Mendes foi lá e considerou desvio de função Lula entrar como ministro da Casa Civil. Ele relutou muito para isso, mas foi lá, ele fez seu papel. Ele foi para Brasília articular, ficou no hotel lá recebendo as pessoas do Centrão, tentou o quanto pôde evitar o impeachment de Dilma. Isso não quer dizer que Lula queria Dilma candidata em 14. Você vê, são coisas distintas. Lula queria ter sido candidato em 2014, tretou com a Dilma por isso. Dona Marisa tinha profundo rancor da sede que Dilma teve em ficar no cargo.
Convenhamos, 2014 seria uma eleição muito mais tranquila para o Lula. Se Dilma venceu, por que Lula não venceria? A Lava Jato ainda estava numa construção pós-14. Veja você que era outro cenário. E nem sei se o mundo... Porque aí é contar a história que não aconteceu. Isso é muito difícil, né, velho? Como é que seria o mandato de Lula em 14? Eu acho que ele poderia terminar desgastado, porque a Lava Jato vinha com muita força midiática e população. Mas o Lula tinha uma habilidade política que Dilma não tinha. Talvez pudesse terminar o mandato tal qual Temer, com baixa aprovação, sei lá o que aconteceria. Acho muito difícil o Lula tomar um impeachment, até porque na crise do mensalão não tomou. Tem uma capacidade de articulação muito maior que a Dilma, e isso é ponto em conteste. Acho que a própria Dilma concordaria com essa afirmação. Então o cenário é esse. Acho que o Ciro exagera ao falar que Lula conspirou pelo impeachment, mas não dá para negar que Lula não queria Dilma candidata em 2014. Ou a gente vai esquecer da história? A gente vai esquecer o que a Marta Suplicy fez, orientada pelo Lula? Então, tudo tem que ser pesado, sem o olhar militante, que é o meu desafio aqui. Militante, gente, vocês têm de todas as cores, de todos os vieses disponíveis, fartos aqui no YouTube. Vocês têm essa leitura analítica sob a perspectiva da militância. Não é o que eu proponho aqui no meu canal. E você sabe disso. Vamos lá. A partir daí, a Dilma foi pro Twitter desmentir Lula. Perdão, desmentir Ciro. E aí vira um quebra-pau, né? Ciro diz que errou ao fazer a defesa de Dilma contra o impeachment. Dilma diz que se arrependeu de ter compartilhado sua amizade com Ciro Gomes. O trem ficou feio. O pau quebrou ali. E isso tem consequências. Hoje, na rede social, o Ciro está apanhando muito. Por quê? Porque hoje o Partido dos Trabalhadores tem maior militância do que o PDT e o cirismo. E aí, Ciro, a gente está avaliando assim, mas o progressismo do Ciro, ele vai ganhar, não sei o quê. Gente, ele está sendo orientado pelo João Santana, que já tem alguns feitos muito simbólicos em sua carreira. Ciro não está dando um passo sem orientação de João Santana. Então, eles têm dados em mãos de pesquisas qualitativas que talvez nós não tenhamos. Aliás, não é talvez, nós não temos. Então ele sabe de alguma coisa que a gente não sabe porque está pegando esse caminho. Eu me arrisco a um chute. Agora, fechou a parte de formação novamente, eu vou colocar minha opinião. De 1989 para cá, sempre foi polarizada a eleição com o PT em um dos polos. Não é a polarização de são dois extremos, não é essa conversa. São dois polos que disputam, entendeu? Um polo, de 89 para cá, sempre foi o Partido dos Trabalhadores. Por que eu digo isso? Porque o PT sempre ficou em primeiro ou em segundo lugar em todas as eleições de 1989 até hoje, até 2018. Quem alterou foi o outro polo. Em 1989 foi o Collor, de 94 a 2014 foi o PSDB, o outro polo, em 2018 foi o Bolsonaro. O PT ficou ali, primeiro, segundo lugar. Não nessa ordem, só estou dando um exemplo, gente. Quem alterou foi outro polo. Gente, vocês acham provável esvaziar algum tipo de voto do Partido dos Trabalhadores para o Ciro? Nesse momento da história? Pouco provável, né? Ciro é sim o exército de um homem só. Veja a quantidade de partidos que ele já passou, sempre tentando viabilizar seu projeto, seu sonho de ser presidente. Se qualificou, estudou, ele se preparou para ser presidente. E eu falo que o Brasil é injusto. Algumas vezes, não é o Brasil, gente, o mundo é injusto, com figuras que se dedicam e têm competência, independente da orientação ideológica, para a presidência da República. Aqui no Brasil temos algumas figuras, e eu sempre cito elas. Rui Barbosa não foi presidente, Carlos Lacerda não foi presidente, Ulisses Guimarães não foi presidente, José Serra não foi presidente. Tancredo Neves, a história, não permitiu que ele fosse presidente. Leonel Brizola não foi presidente. Viu? Perceba, são figuras de distintas orientações ideológicas, mas todas elas com qualificação inquestionável para ocupar a presidência da República. Ciro Gomes talvez integre esse rol.
Alguém que foi muita coisa. Prefeito de uma cidade como Fortaleza, governador de um estado como Ceará, ministro da Fazenda, ministro da Integração Nacional, deputado federal, e às vezes não vai ser presidente. Por quê? Porque a vida não é justa. E nem a vida é assim. Tô falando de justa e injusta. Falando do que é. Ciro Gomes talvez não consiga ser presidente da República. Agora, ele vai brigar até o fim. Convenhamos, é direito dele. Ele tá do jeito dele lá. Ele tá brigando. Percebeu que não vai contar com voto nem apoio do PT. Porque se isso fosse para acontecer, teria acontecido em 2010, quando o PSB optou por apoiar a Dilma e o Ciro queria ser candidato, por isso que ele tretou com o PSB, do Eduardo Campos. Em 2014, Eduardo Campos sai candidato, o Ciro não sai, porque ele acha que naquele momento tinha que apoiar a Dilma. E a vida é assim. 98 ele foi candidato, perdeu. 2002 foi candidato, perdeu. 2018 foi candidato, perdeu. Sempre mais ou menos o mesmo patamar ali de intenção de votos. Será que ele bateu no teto dele? Não sei. Vamos ver agora em 22 como é que vai ser. Agora, gente, a única chance de viabilidade política do Ciro é, com Lula candidato ou com outro candidato do PT candidato, era encarnar o antipetismo. Mas vocês não compreenderam esse movimento, não? É porque existe uma afeição do coração, não sei o quê. Eu não estou falando nada de coração, eu estou falando as coisas como são. É igual no açougue. Você vê aquela peça limpa lá, alguém matou a vaca. Alguém foi lá e cortou, tirou a peça. Alguém desossou. Alguém se sujou de sangue para você comer bife. E eu tô falando é disso, do processo. Eu não tô falando do bife lá, do como o bife deveria, as pessoas deveriam ser veganas. Eu não tô falando nada disso. Tô falando é como é que faz para ter o bife no açougue. Eu tô te mostrando como é que a política é feita ao longo da história. Se você quiser militância, insisto, tem outros que fazem. Eu tô te mostrando os fatos. Tô te mostrando a construção. A única possibilidade de Ciro se tornar competitivo agora é abraçar o antipetismo. E ele vai fazer. Talvez seja sendo orientado pelo João Santana para fazer. Ah, o João Santana iria moderar, por quê? João Santana quer ganhar a eleição. Antes de moderar, antes do que eles querem ganhar a eleição. Gente, o Lula pode jogar parado. Veja os números. Não precisa entrar nessas divididas. E não vai entrar. Quem tem que se estapear é quem quer a vaga de Bolsonaro. Veja você. Dória já começou um discurso pesado antipetista. Ciro vai para esse discurso agora também tentando se desvincular ao máximo do PT, porque não tem jeito, ele vai, se for para ganhar, vai disputar com o PT. E ele vai precisar do voto antipetista. Jesus, vocês não entendem isso. Ah, eu concordo, eu discordo. Dane-se minha opinião. Eu não estou falando disso. Eu estou falando para vocês entenderem o movimento. Saiam da militância e olhem o fato por cima, tipo um drone, observando um estádio. Não é o torcedor ali, vai. Não. Você não está na arquibancada. Você está olhando de drone o jogo. Essa é a minha proposta em relação à política. Não é você estar na arquibancada. A arquibancada tem lá, torcida organizada, vai a festa dela. Eu estou te propondo a ler o jogo de drone. Olhar por cima. A movimentação dos times em campo, a movimentação das torcidas, para compreender sobre outro olhar. Nem melhor nem pior. Só outro olhar. Esse é o movimento de Ciro. E quem não entendeu isso, não entendeu nada. Certo ou errado? Sei lá. Outubro de 22 a gente conversa. Até o momento? Bom, até o momento tá errado, né? Até o momento, os números mostram o Ciro empacado ali. Com um desempenho pior do que ele teve em 2018, inclusive. O que eu tenho em mãos é isso, gente. É um posicionamento que ele está construindo para se viabilizar para as eleições. Por quê? Porque com o PT no jogo, não tem como ele tirar a vaga do PT para disputar com o Bolsonaro. O que está em jogo é a vaga anti-Bolsonaro. Quem vota no Bolsonaro é o voto antipetista. Como é que ele vai tentar ganhar esse voto sendo antipetista? Gente, é tão claro isso. Ah, decepção. Ah, não sei o quê. É quem está lendo a política com coração. Quem lê com coração, chega a esse ponto. Quem lê com cérebro, compreende o movimento. Completamente racional. Eu entendo a frustração da Dilma. Ela foi muito sacaneada. Pela história, pelo PT também. Ou vou esquecer que o PT sabotou Dilma naquela composição possível com Eduardo Cunha. Dilma queria que apoiassem, retirassem
o nome de Cunha naquela votação. O PT votou contrário à orientação a Dilma. Ou a gente esquece essas coisas? A gente passa pano pra essa história. Aqui não, velho. Aqui eu faço questão de chegar no detalhe. Faço questão que você enxergue as nuances do jogo. Hoje, é claro que a Dilma é uma injustiçada pela história. É claro que ela caiu, não foi por causa de uma pedalada. Foi um arranjo político muito poderoso da elite, com um mundo político amedrontado pela Lava Jato, queriam se estancar a sangria, a fala do Jucá é emblemática nesse sentido. Tinha uma crise econômica que incomodava profundamente a população e tinha um mercado desesperado por conta da política. Vá lá. Eu quero encontrar o termo correto. Pouco ortodoxa. Não chega a ser heterodoxa. Mas sei lá, porque ela deu um cavalo de pau com Levi, não adiantou, tal, não sei o quê. Isso que aconteceu com Dilma. Injustiçada pela história? Claro. E quem falou que a história é justa? Quem falou? Quantas vezes a história não foi justa? 1 milhão de vezes. Hoje a história não está sendo justa. A história é o que é. E Dilma sabe também o que fez, o que passou, suas escolhas, e entende o jogo. Eu entendo a Dilma ser rancorosa, assim como eu entendo o Lula ser rancoroso, assim como eu entendo o Ciro ser rancoroso em relação a ele, eu entendo todo mundo. Entendo o rancor de todo mundo. Agora, quem digerir melhor o seu rancor, quem se colocar melhor vai vencer a eleição. Ou não é assim? Quero saber a sua opinião. Por favor, comentário na fita. Comentário aqui embaixo, por favor. Quero saber o que você pensa a respeito. E se você chegou até aqui, meu filho, joinha, deixa o seu like. Deixa o seu like. O tema de hoje é bom para você refletir. Like, comentário, beleza? Mas no final de semana, cara, essa semana foi hiper apertada, cara, por causa do feriado, tô atolado de coisa pra fazer, não consegui organizar com ninguém. Então vamos amanhã, eu e André Rodrigues na live, tira as crianças da sala. Somente nós dois e você trocando uma ideia. Amanhã, sexta-feira, 9 da noite. Sabadão, 9 da noite, clássico e etírica, Morgan Costa aqui no canal. Conto com sua audiência amanhã às 9 da noite e sabadão também às 9 da noite, beleza? Rapaziada, uma excelente quinta-feira pra você, termino com o clássico. Meu filho, é nóis.